Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Tudo suas asas se acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. O que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. No jardim Jesus Cristo clamava,
sob o manto da doce oração. Com Jesus minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. A sua presença alegrou este lugar. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Hoje foi marcado em sua homenagem e o pastor mandou até anunciar que toda igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Tudo este culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como sinal de gratidão. Seu endereço, melhor ainda porque tu nos atendeu. Fique à vontade, é bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo é seu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes me falar como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes me falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Obrigada, meu Pai. Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que um crente em 24 horas vive sem motivos pra chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora pro mundo ouvir, ele chora pra Deus. Escute,
Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora que vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Não há. Uma lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora para Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. É só Ele que pode te consolar, meu querido. É só Ele que pode mudar a tua história. E Ele vai mudar, aleluia. Glória, 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 aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe, Ele sabe que Ele é o único que pode consolar. Quem chora pra Deus tem resposta. Ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora que vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase. Creia, meu querido. Uma lágrima para Deus é uma frase, amém? Escrever este evangelho. Acredito que por ser mais emocionante a forma como ele narra, ele não esteve presente nos fatos, então ele busca na história para escrever o evangelho que traz a biografia, ou pelo menos parte da biografia de Cristo, e os fatos que aconteceram durante a sua estadia na terra. O versículo é o versículo 7, capítulo 22, versículo 7. Nós estamos tendo ainda o privilégio de lermos a Bíblia, termos a Bíblia e de falarmos de Cristo ainda. Ainda temos esse privilégio. Devemos orar pelo nosso governo, que tem dado esta liberdade, mas que nós vamos ter um arroxo logo, logo. Eu estava falando aqui aos irmãos, pedi até que eles procurassem aqui, mas não conseguiu achar.
mas eu ouvi hoje de manhã que uma das cidades, ou estado da Bahia, não lembro qual cidade, proibiu a Bíblia na escola. Não pode mais ter a Bíblia na escola. Hoje nós não podemos falar de Cristo dentro de um trem mais. Em alguns lugares que nós podíamos chegar e falar livremente, você já não pode mais. Tem que ter autorização e outras coisas mais. Então eu penso que daqui para frente nós teremos muitos apertos aí, irmãos. Mas glória a Deus que a gente ainda pode entrar numa igreja, sentar numa cadeira confortável e ouvir uma palavra da parte de Deus. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, o que Jesus disse, irmão, verso 15? Vamos ler tudo junto? 1, 2, 3. Põe o 15 aí, irmão. É Lucas 22, 15. Não tem problema. Isso, vamos ler de novo? 1, 2, 3. Todos olhando aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de... Aí o verso 17, vamos lá, 1, 2, 3. Verso 18, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Verso 19, toda a igreja. Aí o verso 20 diz assim: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aí o verso 21, irmãos, toda a igreja. E o 22 diz assim: na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Aí o verso 23, toda a igreja, 1, 2, 3. Só esse, irmão, sente. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus irmãos, eu preparei esse texto para nós comentarmos algumas coisas sobre esse texto tão importante da palavra de Deus. Eu tenho para mim que, durante os anos que nós servimos a Deus, e você que está aí me ouvindo, que há tantos anos serve a Deus, eu penso que nem todas as pessoas que você convive
ou conviveu, você teve o prazer de estar ao lado de certas pessoas. Eu penso que não são todos aqueles que você tem ao seu redor que você se sente bem estar com ele. Mas, pastor, estamos falando de crente, de pessoas da família, do que é que nós estamos falando? Lucas, ele está narrando aqui a história da última Páscoa de Cristo e a primeira ceia instituída por ele. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Ora, se até hoje ainda se discute a questão do pão e a questão do suco, até hoje ainda se discute se realmente é o corpo, se não é corpo. Para o catolicismo, aquilo ali realmente é o corpo de Cristo, e há relatos que chegaram a sentir algumas pessoas o gosto de sangue na boca. Algumas igrejas substituem o suco pelo vinho verdadeiro com álcool. Então, até hoje, há uma polêmica em cima da ceia. Os discípulos não estão entendendo o que Jesus está fazendo. Mas o texto que eu queria e quero frisar com vocês e trabalhar com vocês nesses minutos é o verso 17. Porque é o verso 17? Desculpa, peraí. O verso 15. Que Jesus, ele deixa claro: eu desejei esse momento com vocês. Em outras palavras, como eu sonhei com este momento. Mas quem está ao redor de Jesus? Quem está ao seu redor são pessoas escolhidas a dedo. Só que esses que Jesus escolhe, claro que a gente senta o reio no Judas, porque o Judas, ele é o traidor. Mas todos esses que estão ao redor de Jesus, ou ao lado de Jesus, todos eles, de alguma forma, eles vão abandonar Jesus. E aí eu queria te perguntar, antes de eu entrar nos pontos aqui, são todas as pessoas que você deseja estar ao seu redor? Se você tivesse que hoje nomear as pessoas que você gostaria que estivesse ao teu redor, quem você nomearia? Precisa falar, irmão, por favor. Não precisa falar, não. Você percebe que, na nossa concepção, a gente nomearia as pessoas que te fazem bem. Aí eu colocaria fulano. Só que Jesus, ele não olha desta forma. Porque estar ao lado de quem me quer bem é bom. Estar ao lado de quem me compreende é bom. Por exemplo, eu estava saindo de casa com a minha esposa, agora a gente discutiu no bom sentido, irmão. Porque a gente tem um cachorro e a gente deixa uma luz acesa.
para ele não ficar no escuro. Pasmem vocês, o meu cachorro já entrou em depressão. Vocês acreditam num negócio desse? Eu achava que era só gente. E aí é porque ele ficava muito só. Escute, discutiam por quê? Porque eu queria deixar 2 luzes acesas e ela queria deixar uma. Aí eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, faz o que você quiser. Ela venceu. Eu cedi para ela. Como é que eu consigo viver bem com quem tem pensamento diferente? Mas nós não brigamos, irmão, pelo amor de Deus. Como conviver bem com quem não me entende? Com quem pensa diferente de mim? Como eu posso desejar estar com alguém que é totalmente diferente de mim? Só que tem uma coisa, diga, pastor, eu também sou diferente. O que você pensa de mim, eu penso de você. Porque a gente é gente complicada. Quem consegue entender a gente? Aí, você quer ver uma coisa? Você se olha no espelho. A primeira olhada que você dá, você já acha que você está bom? Sempre tem alguma coisinha? Ou é eu não tenho problema no cabelo, mas... ou é a gola, ou é a roupa, ou é... alguma coisa você volta lá para ver como é que você está. Eu acho que vocês não fazem isso. Vai ter pessoas que trocam de roupa 2, 3, 4 vezes para sair. Não deu, essa não dá. E parece que você briga com a roupa. Porque não está bem. Assim é você. Assim sou eu. A gente tem que olhar no espelho antes de ver a outra pessoa. A gente tem que olhar a gente e entender que a gente é complicado. Jesus disse, eu desejei estar com você. Mas quem é que estava na mesa com Jesus? Só gente complicada. Aí tem uma coisa. Eu disse para vocês que eu cedi. E disse, filha, faz o que você quiser então, tranquilo, vamos embora. Porque alguém tem que ceder. Mas quem é que vai ceder? E é isso que eu quero falar com vocês. Porque tem gente que não cede. Prefere perder do que ceder. E aí, meu irmão, quem perde sempre é quem não cede. Aí eu queria ler Filipenses com vocês. Filipenses, capítulo 2. Porque tem coisas que vocês fazem, eu como pastor, eu não concordo, não gosto, mas eu vejo que muitos estão gostando e a coisa está caminhando, então eu deixo, eu cedo com isso, não esquento, tento levar. E acredito que tem coisas que eu como pastor faço que você torce, não gosta também, mas irmão, é assim que a gente vai caminhando. Olha só, o capítulo 2, Paulo escreve esta carta de dentro de uma prisão. Eu queria partir do versículo 5. Ele trabalha um texto que no hebraico, eu já vou comentar com vocês. Vamos ler? 1, 2, 3. Segura, de sorte que essa palavra haja, no original, na Septuaginta, na Bíblia hebraica, a noção que ela nos traz é de algo que não existe, mas que passa a existir. Jesus está instituindo a ceia, dizendo, eu desejei estar com vocês. Ele está plantando alguma coisa no coração dos discípulos. Qual que é a ideia? Não existe
mas vai passar a existir. Que haja luz. Não havia luz. Mas começou a ter luz. Este haja só tem no coração do crente, que forja o caráter de Deus, o caráter de Cristo sobre a sua vida. Vamos lá. De sorte que haja em... Olha, que haja o mesmo sentimento. Esse versículo é um chamado para que o cristão tenha a mesma atitude, a mesma mente e o mesmo caráter de Cristo. Como eu consigo fazer isto, pastor? Primeiro, o sentimento que Cristo desenvolve como ser humano, como homem, e eu preciso que esse sentimento seja desenvolvido na minha vida, e eu garanto, tenho convicção, que se este sentimento se desenvolver na minha vida, muita coisa a gente vai deixar de fazer. Muitas brigas vão deixar de existir. Muitas separações vão deixar de acontecer. Mas eu preciso que esse sentimento, ele toma espaço no meu ser, para que eu possa entender que o caráter de Cristo, ele precisa ser forjado na minha vida. Verso 6. Que sendo em forma de... Qual é a nossa forma? O que você é? Ele era? O que você é? Ora, se ele era Deus e ele desenvolve esse sentimento, quem sou eu para que não desenvolva? Sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpa. Eu sou pastor, meu irmão. Opa, pera lá. Sabe o que você está falando? Eu já quase apanhei na igreja, já falei para vocês aqui. Já tive que ficar dentro da igreja por causa de crente que arrumou gente para pegar. E eu achava que isso não tinha no meio dos crentes. Se eu soubesse que tinha essas coisas, eu não tinha sido crente, não. Vê lá com quem você está falando. Existe alguma posição maior do que a de Deus, irmão? Olha o sentimento de Cristo. Como eu posso, pastor, ser uma pessoa melhor? Desenvolva esse primeiro passo que você tem que dar. O sentimento de Cristo. Qual é, pastor? Humildade. Seja humilde. Mas o que é ser humilde? Vamos entender já. Verso 7. Vamos lá. Olha só que... Deus, existe uma posição menor do que servo? Sabe com quem você está falando? O pastor, lembra do menino lá que a voz dele ensinou? Eu fui chamar a atenção, eu falei, se a avó falou de TV dele, tapete ou TV do senhor? A avó que ensinou que não tem medo do diabo, tudo bem. Tomando a forma de servo, não tem posição maior.
Eu fico pensando como a gente é besta. A gente é besta. Porque se a gente tomasse isso por base e colocássemos essas palavras que a gente aprende com Cristo em prática, nós éramos bem mais felizes. Teríamos menos brigas. Porque o grande problema é a gente não querer se baixar. A gente só quer estar por cima. Aí o verso 8, vamos lá. E achado na forma de homem, ele fez o quê? A si mesmo. Não foi outro que humilhou, ele mesmo se humilhou. Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aí o verso 9. Aí vem a grande honra de quem se humilha. Porque a gente só quer essa parte. Mas vamos lá. Primeiro ponto, eu tenho que ter esse sentimento. Jesus, sendo o Senhor, ele se colocou na posição de... Qual é a posição que nós estamos? Com os nossos filhos? Qual é a posição que nós estamos com os nossos pais? Qual é a posição que nós estamos com os nossos governos? Com os nossos líderes? Qual é a posição que nós estamos? Será que nós estamos cedendo? Ele lavou os pés dos discípulos, era papel dele? É papel de quem? O servo. Mas ele sendo o Senhor, porque não há nenhum grau, não há, ele acabou. Mas ele sendo o Senhor, ele se fez servo. A posição mais baixa. Não buscou posição e honra. O servo não busca posição e honra, ele é servo. Ele serviu a todos, até aqueles que ele não desejava estar do lado. Porque esta é a questão, servir quem eu gosto de servir é uma coisa, mas servir quem eu não quero servir. Esta é a posição. O que tem de crente orgulhoso? Está cheio, irmão. O que tem de crente orgulhoso? Porque o segundo ponto em Cristo é a sua renúncia. Se o crente não passar pelo primeiro processo, ele não consegue passar pelo segundo. Porque anda junto, humildade e renúncia. O sentimento de Cristo é um sentimento de renúncia. Volta o versículo 6, por favor. Vamos ler de novo, irmão? 1, 2, 3. Verso 8, 7. Verso 8. Olha só, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. O que Jesus está fazendo? Ele está abrindo mão de alguma coisa. Quer ser um crente que forge o caráter de Cristo? Você precisa abrir mão de alguma coisa, irmão. Às vezes precisa abrir mão.
perder nada com isso, você vai ganhar. Ele abriu mão da glória para um bom motivo, uma boa razão. Quem tem o sentimento de Cristo aprende a renunciar. Ele aprende a renunciar não por sua própria glória, mas pelo amor que Deus colocou no coração. Irmão, será que todo mundo, igreja cheia, igreja lotada, igrejas com milhares de pessoas, será que todos? Não, de jeito nenhum. Eu, infelizmente, perdi um primo, que foi o cara que me levou para a igreja, que foi um dos braços que me conduziu. Mas ele, até pouco tempo atrás, andava armado. E eu, por 2 ou 3 vezes, eu vi ele quebrar alguém no pau na rua. Andava armado, Regina. E ele dizia, eu sou crente, mas o meu braço não. Eu não sou capacho do diabo. Tudo bem, eu até entendo. Ninguém é capaz do diabo. Mas quem tem o sentimento de Cristo, aprende a renunciar a algumas coisas. Tem muita gente preso ao não perdão, a raízes de amargura, a sentimentos de ódio dentro de si, não consegue liberar. Tem muita gente que está assim, não consegue abrir mão, está com o sentimento preso dentro do coração, da alma. Mas quem aprende com Cristo, ele disse, eu estou tão feliz porque eu desejei estar com vocês neste momento. Aí eu sou obrigado a dizer a você o seguinte, que o meu pior inimigo, Jesus me diz o seguinte, vem aqui um pouquinho, Zé, por gentileza. O meu pior inimigo, eu não preciso e não posso fazer dele um inimigo maior. Eu preciso ganhar ele. Posso perder. Porque o texto que nós lemos em Lucas, não precisa colocar lá, surge uma briga entre os discípulos, uma discussão. A discussão entre eles é, quem é o maior? Quem é o maior? Jesus, ele pega o menor, que é uma criança, e ele diz assim, olha, o sentimento de vocês tem que ser um sentimento como de uma criança dessa. Como é o nome do seu filho, irmã Rosa? Ele guarda rancor? Ele guarda raiva, ira? Eles ficam com raiva só um momento, não é isso? Daqui a pouco está um olhando para o outro assim, doido para chamar para brincar. Doido. Aí eles começam, de alguma forma, não sei se vocês já perceberam isso, de alguma forma eles começam a se chegar um ao outro. Daqui a pouco nenhuma delas está lembrando mais de nada. Estão brincando. Daqui a pouco brigam. E eu ainda sou da época do Dimal. Lembra do Dimal, na panela do mingau? Porque a ira delas não dura a eternidade. Aí Jesus diz assim, se o teu inimigo tiver fome, mata ele. O irmão pregou domingo sobre ficar cego. Vou matar? Não. Vou matar não. Vou dar comida. Se o teu inimigo quer que você
você vai 1 milha? Nenhuma, ou nada, as duas. Que é o tempo que Deus dá a você, ou para você se reconciliar com a pessoa, porque no céu, irmão, não vai ter um pedacinho lá vai ter divisão. Viu a frente da rua? Não, aqui, outro bagulho. Todos nós viraremos uma só união, irmão. Pastor, o meu pavio é curto. Alonga ele. Porque o sentimento de Cristo não é um sentimento de julgar, porque quando trouxeram alguém para ele julgar, ele disse: nem eu te condeno. Glória a Deus. Quando criticaram ele porque ele comia na casa de alguém e dizia: não merece, ele disse: merece. Hoje nesta casa veio salvação. Glória a Deus. Que céu você quer lá? Que céu nós queremos lá, irmão? Glória a Deus. Qual é o céu que nós queremos? 1 milha vai 2. Difícil. Somos iguais? Parecemos de alguma coisa? Nunca. Só no óculos. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, você parece com ele? Você não sabe como é que ele é, brabo virado no giraia. Pavio curto. Pastor, eu estou pregando isso para mim, irmão, porque eu sou uma pessoa difícil. Eu sou difícil de conviver comigo. Mas eu estou lutando. Ter o sentimento de Cristo é obedecer a Ele, em qualquer circunstância, não é nenhuma só, qualquer uma. O sentimento de Cristo envolve 3 atitudes principais que eu quero, em 5 minutos, encerrar. Primeiro, ele não veio para ser servido. Se você acha que você... Porque a gente só quer ser... Ai, minhas costas. Ser servido. A gente quer sentar e não... Venha você pedir perdão, venha você... Não. Não é enganado. Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. O servo, ele não é servido, ele serve. Então, se você quer o perdão, vai você e perdoa primeiro. Se você quer uma vida feliz, faça alguém feliz. Eu fiz já vários. Abençoei vários casamentos. Casamento, eu digo, você não compra casamento em mercado. Filho, você não compra o filho criado. Você compra o filho criado? Está aí o Ita e a menina da Andréia dormindo, os filhos. Já estão criados esses meninos? Quem é que está criando eles? É vocês. Crente, você não compra ele formado. O crente tem que ser formado. É passo a passo, é dia a dia, é nascer de novo. Todo dia está nascendo. Todo dia, meu irmão, você tem que aprender a ser crente. Porque quem te conhece é só Deus, eu não te conheço. Quem me conhece é Deus. Então, um dos primeiros princípios é servir os outros. Não espere ser servido. Não espere que os outros venham fazer para você aquilo que, como servo, você tem que fazer. Está aí ainda, irmão? Segundo ponto. Abrir mão, renúncia. Ele renunciou. Ele abriu mão. Quando o sentimento de Cristo entra aqui, ó, quando ele entra na alma, o orgulho sai, o ego diminui.
e a vontade de Deus passa a governar a nossa vida. Se você não for humilde, meu irmão, você nunca vai aprender a servir ninguém. E o terceiro ponto, ele foi fiel, foi humilde, ele se humilhou, obedeceu, ele fez a vontade de Deus. Esse é um ponto muito crítico. Eu posso fazer uma pergunta antes da gente encerrar? Me permita, mas não me responda. Você tem noção que você fala na sua oração? Você tem noção? O que você pede nas suas orações? Passa a refletir o que você pede. Porque a oração mais fiel, mais sincera que nós temos na Bíblia é a oração de Cristo e que ele ensina aos seus discípulos. Será que nós estamos vivendo com o sentimento de Cristo ou com o sentimento do mundo? Porque na oração de Cristo, que é a oração modelo da igreja, a oração mais poderosa que existe é o Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o teu, venha a nós o teu, o que é reino? Será que ele está reinando? Porque reinar em tempos de bonança é uma coisa. Eu quero ver reinar é quando você sentar numa mesa com alguém que você não quer. Porque ele nos coloca diante de uma mesa, muitas vezes, que nessa mesa só tem traidor. Diga assim, pastor lado esquerdo, pastor lado direito. Às vezes, diga às vezes, diga eu, sou o traidor. Quando a tua língua fala o que não é para falar, quando o teu sentimento, que ninguém vê, surge que não é para ter esse sentimento. O sentimento de Cristo é humilde. E Paulo procura mostrar em Filipenses 2 que a vida cristã verdadeira é viver não com a nossa mente, porque é a mente que controla o corpo. Eu pedi que cantasse um hino domingo aqui. O choro pode durar uma noite. Vamos cantar só o coro? O choro mais Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas esse hino, o irmão Lorival de Almeida, ele teve um problema, um tumor na cabeça, e foi arrancado uma parte do cérebro dele. Não sei quantos de vocês já ouviram o Lorival pregar. Eu amava ouvir o Lorival de Almeida pregar. Aliás, eu acho que era um dos pregadores que a Deus de amor não passava vergonha. E ele perdeu uma parte do cérebro e, com isso, ele perdeu a fala
e também perdeu o movimento do corpo, consegue andar. E a esposa dele, dando testemunho, falando dessa doença do Lorival, ela disse que espera que o choro dela uma hora termine. E gravaram esse louvor, essa música. Porque há choros que duram uma eternidade. Há noites que é a eternidade. Mas o salmista, ele não para só no choro. Então, quem vive uma vida submissa a Cristo, entende que o reino de Deus é muito maior do que aquele que serve. Então, se você continuar sendo o Senhor como servo, como Cristo foi, porque ninguém vai ser exaltado sem antes passar pelo processo de servir. Então, Deus, ele exalta sim, mas aquele que se humilha. E aí eu encerro com João, capítulo 13 e o versículo 14. Será que nós estamos vivendo? Como que nós estamos vivendo? Olha o que Jesus faz. Vamos ler, irmãos? Eu termino aqui. Agora, fica de pé, eu encerro aqui com uma palavra. Há um mistério aqui muito grande. Porque quem aprende mais é quem mais está aos pés do Senhor, do Mestre. E geralmente se suja mais quem anda atrás do Mestre. Jesus deixa claro, eu sou o Senhor e sou Mestre. Quem somos nós? Eu vos lavei vós deveis também. Porque uma vez que você deixa de cumprir este requisito, você sempre está querendo ser o Senhor e nunca vai ser servo. E se você nunca for servo, Deus nunca irá te exaltar. Agora é fácil. Pergunte, pastor, é fácil? Não, não é. Pergunte por quê? Por quê? Porque você é difícil. Você é complicado. Mas não há gente tão complicada que o mestre não consiga resolver a vida. Entrega teu coração para ele, meu irmão. Entrega a sua vida para ele, que ele vai te exaltar. Mas seja servo. Nunca deixe de ser servo. Que Deus abençoe. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos em um brado de vitória, diga comigo, amém.